Saudações pessoal, aqui quem fala é o professor Jefferson e hoje eu venho para apresentar este que é um dos grandes conceitos dentro da filosofia, a saber, a epistemologia, ou também conhecida como teoria do conhecimento. Este conceito ele representa não apenas um conceito filosófico, mas ele também é muito relevante, muito importante para outras áreas do conhecimento científico. Portanto, a epistemologia ela serve como a base sobre a qual o conhecimento ele é fundado. E dentro da filosofia representa uma das grandes áreas do conhecimento, junto da ética, junto da política e também junto da estética. As quatro grandes áreas do conhecimento dentro da filosofia. Por que grandes áreas? Porque a investigação filosófica ela ocorre em diferentes níveis, em diferentes dimensões, sendo a epistemologia a área do saber que se atenta, que tem como objetivo demonstrar ou apresentar os principais critérios para a construção do conhecimento. Então aqui a definição da epistemologia dentro da filosofia compreende uma área que investiga os limites e alcances para a produção do conhecimento, bem como os principais critérios para a construção sistemática dos saberes. Portanto, a epistemologia ela vai definir os critérios para que se possa conhecer. E como é que a epistemologia faz isso? Ela faz isso a partir de uma distinção muito importante, que é o que vai justificar a definição de epistemologia. Ou seja, o que é a episteme? O que é o conhecimento? Então, a partir disso, nós vamos lá na Grécia Antiga, onde esse conceito aparece, e aparece ali como uma distinção entre aquilo que é entendido como doxa, como opinião. Então, aqui, eu trago para vocês uma definição que vem do dicionário de filosofia, Nicolau Abaniano, um dicionário muito importante para o estudo da filosofia. E lá a definição que eles apresentam do que é episteme, sendo um termo grego usado pelos estudiosos para distinguir, para diferenciar o que é a opinião daquilo que é considerado episteme. Ou seja, a opinião não precisa de critérios, de fundamentos para definir o que é o conhecimento. A opinião é uma impressão solta sobre a realidade. Portanto, eu não preciso, para exprimir uma opinião sobre o mundo, respeitar certos critérios para a definição do que é a verdade. Já se eu quiser desenvolver uma epistemologia ou um conjunto epistêmico de saberes, eu tenho que respeitar certos critérios. E quais são esses critérios? Veremos a seguir. Mas antes, nós vamos entender quais são as principais perguntas dentro daquilo que é a grande área da epistemologia na filosofia, tá? Então aqui eu destaco três perguntas fundamentais. E essas três perguntas fundamentais, elas estão presentes em toda a história do pensamento epistemológico, desde lá do Platão, passando pela Idade Média, modernidade, chegando na contemporaneidade. Então essas três perguntas elas servem para nós entendermos qual é o objetivo da epistemologia. E o principal objetivo da epistemologia é definir os critérios daquilo que nós consideramos como conhecimento verdadeiro. Então eu não posso definir a verdade sem definir os critérios para se exprimir essa verdade. Então aqui, essas são as três perguntas fundamentais que a epistemologia nos apresenta. A primeira dela, o que conheço? Então quando eu defino um objeto de análise, um tema a ser estudado, a primeira pergunta que eu devo fazer em relação a esse tema é o que se sabe sobre esse tema, o que a humanidade conhece sobre este saber. Porque eu não vou inventar a roda, eu não vou iniciar esse entendimento deste tema sozinho. Alguém já fez isso. E se não fez, daí eu vou para a segunda pergunta. Como então conheço? Se eu já entendo as bases daquele conhecimento, vamos pegar um exemplo aqui específico, direito. Se eu me proponho a conhecer o direito, o que eu devo saber sobre o direito? Os códigos, código penal, código civil, código processual, ou uma área como o conhecimento constitucional e assim por diante. Então, aquilo que é acumulado dentro daquele tema específico que eu me proponho investigar, que eu me proponho estudar.
Uma vez que eu sei esses critérios básicos, eu vou para a segunda pergunta. Como então eu conheço mais? Como eu produzo mais conhecimento dentro desta área? Pegando o nosso exemplo, o direito. Qual é o método que eu vou utilizar? Quais são os caminhos que eu vou percorrer? E a palavra método significa isso, caminho. Então, eu vou usar um método indutivo, eu vou usar um método dedutivo, hipotético dedutivo, eu preciso de alguma ferramenta específica de investigação, como por exemplo artigos, livros, microscópio, telescópio. Eu vou precisar de uma tecnologia específica como internet para poder conhecer mais sobre esse assunto e assim por diante. E por fim, a última e não menos importante pergunta da epistemologia. O que posso conhecer? E aqui é a pergunta que delimita, que define o alcance dos métodos e do entendimento que eu tenho sobre algo. Porque todo conhecimento, ele é finito, ele é limitado. A minha cognição, o meu entendimento, o meu intelecto, ele vai até um determinado ponto. Então, eu vou demarcar o conhecimento que eu preciso conhecer a partir dos critérios que eu compreendo como a base daquele entendimento. Então, por exemplo, eu posso verificar certos objetos de análise, eu posso dizer como certos fenômenos se comportam em sua totalidade? Eu não posso. Eu posso compreender esses fenômenos a partir da verificabilidade, daquilo que eu posso verificar. Vou dar um exemplo. Eu posso compreender a origem da vida? Não posso, porque não tem como verificar lá no início da formação da vida orgânica como isso ocorreu. Mas eu posso delimitar a origem das espécies, considerando certos processos causais. Então a escolha pelo objeto de análise também é a escolha pela pergunta e pelos critérios de demarcação daquele conhecimento. Então essas três perguntas, elas são muito importantes para definir como eu vou conhecer. E essas três perguntas, elas são os elementos que definem o que é a episteme, o que é o conhecimento sistemático. Tá? Compreendendo isso, então, nós vamos aqui elencar alguns dos principais elementos e critérios e referências, né, princípios epistemológicos que nós podemos elaborar ou usar como referência para conhecer. Então nós temos aqui o princípio de verificabilidade ou demarcação, que é você entender o objeto de análise a partir de um campo de pesquisa. O princípio de causalidade, que busca analisar relações de causa e efeito. O princípio de análise comparativa, analisar elementos e fenômenos distintos, por exemplo, frio em relação ao quente, noite em relação ao dia. Essas análises comparativas, elas servem para definir categorias de mundo. A navalha de Ockham, que é um conceito de um teórico lá da Idade Média, é o princípio de economia, que é o critério que eu uso para delimitar as hipóteses que eu quero continuar no processo de conhecimento. Então, quando eu tenho um objeto de conhecimento que eu quero investigar, eu construo várias hipóteses. Então, como é que eu vou eliminar as hipóteses menos prováveis e ficar com as hipóteses mais prováveis? Então, esse aqui é um princípio que a gente pode considerar importante. E o de falsibilidade, elencado por um filósofo da ciência chamado Karl Popper, que entende que o conhecimento científico ele deve não apenas confirmar o objeto de análise, mas também delimitar o objeto de análise a partir da tentativa de mostrar as falhas dentro daquele processo, de falsear, porque uma vez que eu falseio o conhecimento que eu estou construindo, ou ele vai resistir a esse processo de falseação ou de refutação, ou eu vou ter que reconfigurar esses elementos do conhecimento. Considerando isso, então, deixo aqui uma atividade muito importante, que é distinguir o que é o conhecimento, né, no caso, os critérios para se definir o que é episteme, em relação àquilo que é a doxa. Então, quais elementos diferenciam a epistemologia ou a episteme daquilo que é a opinião, ok? Então, fica esse conceito como muito importante para a construção do conhecimento, não só na filosofia, mas também para os demais conhecimentos, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.